Vou ler os Salmos primeiro, capítulo 1. Vou ter o versículo 3, tá assim, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, né? Que às vezes as pessoas lá no mundo, você começa a andar com uma pessoa que não dê valor às coisas de Deus, e você começa a andar com ela, e ela começa a te ensinar coisas e você vai no conselho dele, né? Aí você passa a ser errado que igual a ele, mas é assim, tem pessoas que ela vê uma pessoa fazer uma coisa, às vezes ela faz melhor do que a outra, ela deseja fazer melhor. E tem pessoas que andam com pessoas ruins, né? Aqui está falando a palavra de Deus, que anda com pessoas ruins, que ela vai querer ser melhor que aquela pessoa, na ruindade daquela pessoa, da outra pessoa. Aí ele acaba sendo mais ruim do que aquela outra pessoa. Mas se você anda com pessoas boas, você vai ser bom também. E você às vezes vai querer imitá-lo e às vezes até ser melhor que ele na bondade dele. Você vê como é que é as coisas, né? Aí fala assim, ó. E nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedor é pessoas que zombam da palavra de Deus, que nem se vê aí as pessoas zombando na palavra de Deus, criticando, fazendo piada, né? Que nem no carnaval aí, zombando do Espírito Santo de Deus, imitando alguém, falando em línguas, olha, zombando das famílias que são conservadoras, pessoas que guardam os mandamentos de Deus. Então, para eles, isso aí serve de zombaria, de escárnio, não é isso? Então, por isso que tá aqui, a palavra de Deus, ela é eterna, ela é viva, é eterna, ela vive, entendeu? E eles não conseguem, então eles zombam da coisa de Deus, rasga a Bíblia, faz um monte de coisa, faz zombaria. Até pessoas do alto nível de hierárquico aqui na Terra fica zombando da Bíblia, dizendo que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, para cada um ter a sua interpretação, cada um ter sua Bíblia espiritual. Você vê a zombaria das pessoas. Eles não sabem em que contexto foi escrita a Bíblia em aramaico, grego e judaico. Não sabem, então eles zombam. E depois falou assim, eu lembro que na zombaria falou foi até escrito em espanhol, né? Que é a Vulgata Latina, foi escrita na língua espanhola, porque precisava, que aquele povo já estava há muitos anos longe de Israel, então Deus precisava alcançar ele e houve essa tradução, a Vulgata Latina. São palavras, Vulgata quer dizer vulgares, é isso que a palavra foi escrita com um palavreado deles ali. É que nem você vai no Rio Grande do Sul, eles têm um outro palavreado para outras coisas, para outros. Eles entendem a cultura deles lá. Tem coisas que você acaba entendendo lá na base. Vai na Bahia, outra cultura, tudo. Mas somos só um povo brasileiro, né? Mas e às vezes você vai lá para o Paraná, eles falam com outro barranco, fala diferente. Você entendeu? Então Deus mandou que escrevesse. Deus espiritualmente abriu a mente dessa pessoa e tudo amando de Deus, e essa pessoa escreveu fez essa tradução, né? E ali as pessoas para que alcançar aquele povo dele que estava distante de Israel, porque aquele jovem que vieram depois não entende, na época não entendeu o hebraico, então precisava falar que Deus queria falar com ele na língua deles, não é isso? Então, agora aí vem assim, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar mesmo, você tem que meditar na palavra. Você tem que meditar. E para meditar na palavra você tem que ler. O ouvir também muda, mas ler também. Você tem que meditar. Quando ele fala meditar aqui, é ler também. E meditar naquilo que você ouviu e que você leu. Você tem que ouvir, o irmão está ali pregando, alguém vem e prega para você. Você ouve e depois você medita. Você lê, depois você medita também. Né? Aí diz assim, no versículo 33, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro, de águas a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prospera. Na beira do ribeiro é água corrente, né? Então, e você está ali pertinho
do ribeiro, do rio ali, você não precisa ir longe para buscar água, para se alimentar, sendo se você é uma árvore. É isso? Você ali perto mesmo, você nutre as suas necessidades de árvore, né? E tem outros textos aí que Jesus comparou o homem com árvore, né? E tem vários, eu não sei o porquê dessa cruz, né? Porque a árvore ela tem a seiva ela vai até as folhas, né? Aquele líquido vai até as folhas, vai até os galhos e os galhos continuam vivos. A mesma coisa é o ser humano, você vê que quando para de ir sangue para uma certa parte, começa a necrosar, fica podre, então tem que amputar. É como o galho que não recebe a seiva, ele fica seca e as folhas secas caem, né? Então você tem que ir lá e quebrar ele porque não tem valor nenhum. É isso? Então é a mesma coisa, e a água é corrente. E eu estava falando assim, que quando o animalzinho, o bezerrinho, acaba nascendo no pasto, a primeira coisa que ele quer ali sugar o leite da mãe. Né? Ele quer ir sugar o leite da mãe porque ele quer se alimentar. E os leites ali, se não alimenta, ele é como uma água corrente também, né? Tudo que é corrente tem vida. O sangue do nosso corpo ele vai tá dando vida. A seiva tá indo nas árvores, tá dando vida para os galhos, para as folhas, para os frutos que ali estão sendo gerados. Não é isso? Então também, quando a criancinha acaba de nascer, eles põem assim do lado do peito da mãe, eles vão lá mamar. E a palavra de Deus diz que aquela pessoa que se afasta de Deus e que não quer saber das coisas de Deus e que não busca, ela é que nem uma árvore que está plantada longe do ribeiro. Tem umas que precisam ir fundo, buscar em veios longe da terra, do sol, da superfície da terra, tem que ir longe buscar a água para alimentar, para nutrir a árvore. Se aquela raiz secar, parar, o que acontece? A árvore inteira morre. Assim somos nós. Se nós não estarmos constantemente buscando, meditando nas coisas de Deus, nós morremos espiritualmente. Nós morremos espiritualmente. Então, assim é a palavra de Deus na nossa alma. Nós necessitamos, assim como um bebezinho necessita e sente o cheiro do leite da mãe, ele nem sabe que ele é um, sabe, ele vai lá e coloca a boquinha naquele peito porque ele quer mamar, ele quer sugar. Então você tem que sugar todos os nutrientes da palavra, porque a palavra ela é alimento para nossa alma. Se você começar a meditar, você vai começar a perceber que tem tantos nutrientes que você precisa sugar, e para sugar você tem que ler, você tem que ouvir, você tem que buscar. Quando a palavra de Deus diz assim em João 8,32, é nesse sentido, não tentam falar, não é nesse sentido, é nesse sentido. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você vai conhecer, você vai sugar o que está escrito ali. Você vai buscar o que está escrito ali. Você está sugando. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes o jovem está dentro da igreja, foi criado ali com os pais levando ele e tal. Ele pega, vai para o mundo, chega lá, ele sente o cheiro, falta do leitinho, daquele cheirinho daquele leitinho, espiritualmente falando. Ele apanha da vida, sofre, aí ele pega e quer voltar. O desejo dele é voltar para beber aquele leitinho que outrora ele não dava valor, que antes ele não dava valor. Então ele quer voltar. Mas ele está ali sendo alimentado, nutrido, mas ele não dá valor. Ele prefere ir sentar na roda dos escarnecedores, se afastar de Deus e não dar o devido valor. Você tem saúde para estar na presença de Deus, esteja. Não ouve que as pessoas falam um monte de baboseira para você estar distante, né? E aí você tem que entender também que quando Deus mandou Josué meditar de dia e de noite na palavra, quando ele diz meditar de dia e de noite na palavra, é você também estar lendo e pondo em prática aquilo que você leu. Entendeu? É isso aí. Deus abençoe a todos, né? Hoje é terça, né? Abençoada terça-feira a todos.